Já quero pedir para vocês nessa noite, como é de costume, se entregue ao momento. Se entregue ao momento. Peça mais de Deus e menos de nós. Que o Senhor fale menos do meu entendimento, mais da sabedoria de Deus. Então vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por esta oportunidade, meu Pai, ímpar de estar na Tua presença. Porque nós não sabemos, meu Pai, qual dia e a hora da Tua vinda. Mas enquanto isso, nós estamos aqui te cultuando, te adorando, buscando mais do Senhor, meu Pai, buscando mais do Senhor. Meu Pai, aprendendo mais de Ti, como está escrito em Oséias capítulo 6, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, porque nós precisamos de Ti. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, meu Pai, pelos pecados dessa igreja, meu Pai, deste povo que congrega aqui. Eu peço perdão, meu Pai, que o Senhor venha nos perdoar e purificar de todo o pecado, que o Senhor venha santificar a nossa mente, o nosso coração. Nós abrimos, meu Pai, nós preparamos um lugar para o Senhor nessa noite. Nós preparamos um lugar para o Senhor nessa noite. Que venha a nós o Teu reino, que venha a nós a Tua vontade, que venha a nós a Tua justiça, que venha sobre nós, meu Pai, a Tua presença maravilhosa. Meu Pai, nós queremos beber de Ti nessa noite, nós queremos beber das águas da fonte, meu Pai, nós queremos beber da água viva que parte do Senhor, nós queremos comer o maná, meu Pai, um maná fresco, um alimento espiritual fresco para as nossas vidas. Por isso fala conosco, usa, meu Pai, capacita, traz, meu Pai, à minha memória tudo quanto for necessário dizer nessa noite. Que o espírito de sabedoria, que o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento esteja sobre nós, repouse sobre nós, o espírito do temor do Senhor, meu Pai, porque sem o temor não há sabedoria, meu Pai. Por isso que haja temor em nossos corações, em o nome de Jesus, e em tudo o Seu nome seja engrandecido, que em tudo o nome do Senhor seja levantado aqui neste lugar, em o nome de Jesus, meu Pai, em o nome de Jesus, abençoa os que aqui estão, aqueles que estão a caminho, aqueles que vão ver de casa, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor nos alcance, amém, e amém, e amém, palmas que louvem o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Ei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui. Meu Deus, e como é bom a presença do Senhor Jesus. Como é bom a presença do Senhor Jesus. É igual aquele dia lá, né, Thaís? No começo da célula ali, o Senhor já veio no ambiente. Irmãos, nós preparamos o ambiente para o Espírito Santo. Nós preparamos o ambiente. Não depende dos outros, irmão. Depende individualmente de cada um preparar o ambiente para ele descer. Existe uma palavra em hebraico na Bíblia, que ela é repetida muitas e muitas vezes, que chama kavod. Kavod. Essa palavra, kavod, traduzida para o português, ela se diz peso da sua glória. Ou pode-se dizer também glória, ou também pode dizer presença. Porque aonde está a presença de Deus, manifesta-se a glória de Deus. E eu quero dizer para você que a glória do Senhor tem peso. Por isso que kavod significa peso de glória. Quando eles foram inaugurar o templo ali, irmão Fábio, evangelista, quando eles foram inaugurar o templo, a Bíblia fala que a nuvem desceu sobre aquele templo. E as pessoas não conseguiram ficar de pé, porque o peso da glória do Senhor encheu aquele ambiente. Irmão, se tem uma coisa que eu quero na minha vida é viver esse peso dessa glória. Irmãos, eu quero estar no meio dessa nuvem de glória do Senhor.
Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, irmãos. Eu quero esse peso de glória. Eu falei para os nossos irmãos esses dias para trás, lá na célula. Eu falei para eles, irmão, queira o Senhor Jesus, queira conhecer, queira experimentar da glória de Deus, queira experimentar da presença do Senhor. Se tivesse uma fórmula, evangelista, que você soubesse assim, ó, se eu fizer assim, o Senhor vai se manifestar na minha vida. O senhor faria? Se eu te desse uma fórmula aqui agora? E se eu te falar que a fórmula é adorar o Senhor Jesus? Eu vou dizer uma coisa para vocês, só põe uma, irmão, que eu não gosto disso não. Eu vou dizer para vocês que segunda-feira eu estava orando, sentindo ali uma frieza, sentindo ali a gente não sente, eu não estava sentindo a presença de Deus. E eu ali naquela oração falei, Senhor, eu não quero orar assim, eu quero sentir tua presença. Senhor, faz alguma coisa. Eu orei de manhã. Quando foi à tarde, quando foi por volta das 3:30 da tarde, irmão, a presença de Deus invadiu o meu ser. Na hora que a presença de Deus veio a mim, eu lembrei da frase que eu tinha dito para o Senhor às 8 horas da manhã. E Ele me lembrou, falou assim, olha, o segredo de tudo é perseverar. Se eu tivesse ficado naquela frieza lá em cima e tivesse conformado com aquilo e tivesse parado, falando, já que está assim, vamos continuar, vai ficar assim, eu vou parar. Não, irmãos, Deus quer que a gente prossiga. Deus quer que a gente continue buscando Ele. Irmão, ore sem vontade de orar. Busque Ele sem vontade de buscar. Clame Ele, acreditando, mesmo no silêncio dEle, irmão, o Senhor também está no silêncio. Meu Deus, eu estou sentindo uma glória, uma presença de Deus. Irmãos, o Senhor está no silêncio também. Às vezes nós queremos procurar Deus no barulho. Não, quando Elias estava dentro da caverna, fez barulho de raios, trovões, tempestade, mas não era a voz do Senhor. Mas quando veio uma brisa suave, silenciosa, a voz do Senhor falou com Elias. Então, irmãos, aprecie também, entenda, o silêncio de Deus é uma voz. O silêncio de Deus é uma resposta. Então, se você está clamando pela presença de Deus e Ele está em silêncio, irmão, entenda que até o silêncio dele fala. O silêncio dele significa uma coisa. Quem quer saber o que o silêncio dele significa? Continua me buscando. Sabe por quê? Se no primeiro minuto, isso pode acontecer com você, mas se no primeiro minuto de oração o Senhor já enchesse o seu ser, você pararia ali mesmo. E aí a sua conversa com Deus, a minha conversa com Deus, encerraria ali. Olha que bom, hoje eu orei, 1 minuto e a presença de Deus veio na minha vida, que bênção. Mas não é a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é que nós permaneçamos nele, com Ele para sempre. Por isso que o dia que o Senhor Jesus estiver resistindo você na oração, entenda que Ele está fazendo charme para você. Entenda que Ele está segurando, Ele fala, eu vou fazer um charme, porque eu quero ver até onde Ele vai. Irmão, o Senhor, Ele gosta disso. O Senhor gosta disso. Fala assim, eu quero ver até onde Ele é capaz de ir para me buscar. Aquela mulher do fluxo de sangue foi capaz de ir se arrastar debaixo de uma multidão somente para tocar na orla do manto dele. O que eu e você, o que você é capaz de fazer para tocar em Jesus? Meu Deus! Aquela mulher sirofenícia, quantos dias ela gritou, filho de Davi, tem misericórdia. Foi 3 dias, né? 3 dias gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parou irmãos, nós buscamos às vezes 10 minutos e cansamos. Aquela mulher durante 3 dias, incansavelmente gritou o nome de Jesus. Até que então, um exemplo lindo na Bíblia de dizer o quanto é poderosa a intercessão. Os discípulos de Jesus chegaram nele e falaram, Senhor, despede aquela mulher, fala com ela, porque há 3 dias ela te suplica. Meu Deus! Entenda que a sua intercessão tem poder aos pés de Jesus. Há poder, irmão. Tem pessoas que estão gritando ali por socorro, e nós aqui temos o poder da intercessão nas nossas mãos. Ah, meu Deus, como é lindo Jesus. Como o Senhor Jesus é lindo.
Isso é para a gente começar a nossa aula hoje feliz. Quem está feliz com Jesus aí, irmão? André, você está feliz com Jesus? Meu Deus, como é lindo Jesus. Jesus é lindo, irmão. Não tem palavras para descrever o nosso mestre. Não tem palavras, não tem um sentimento, não tem uma ação, nada que eu possa fazer, eu vou conseguir expressar quem ele é e usar de gratidão para que ele é. Não tem. Amém? Eu quero continuar compartilhando com vocês. O estudo da aula passada, nós falamos do sacerdócio de Melquisedeque e o dízimo. Então nós tratamos do dízimo explicando sobre a ordem sacerdotal que vem de Melquisedeque, que a Bíblia trata. Nós falamos bastante sobre o assunto, mas nós não concluímos o assunto. E teríamos aqui mais umas 3 ou 4 aulas só para fechar o assunto Melquisedeque. Só para fechar esse assunto. Vamos ver se a gente fecha hoje aqui, que já fique plantado aí um caminho no nosso coração, que nos ensine esse princípio de honra, esse princípio de reino, que se chama dízimo. Amém? Quem está querendo isso aí, dá um glória para Jesus. Abre, por favor, no Salmo 89. Salmo 89, verso 14. Verso 14. Abra sua Bíblia, irmão. Pega na sua Bíblia com carinho, irmão. Pega nela, folheia ela com carinho. Salmo de número 89, verso 14. Irmão, tem um relacionamento com esse livro que está na sua mão aí? Tem um relacionamento de amor com ele? Eu estou muito poético hoje, irmão. Ô Thaís. Eu estou muito poético hoje eu estou muito poético. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. O Espírito de Deus está no meio de nós, irmãos. O Espírito de Deus está no meio de nós. O Espírito de Deus está aqui hoje, se manifestando no nosso meio. O Espírito de Deus, o Espírito da revelação, o Espírito do temor. Não há sabedoria sem temor. Não há sabedoria sem temor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não existe. Então, nós antes de pedir sabedoria, antes de viver sabedoria, tema o Senhor. Vamos ler um dos versículos. Esse salmo, irmão, eu recomendo você ler esse salmo inteiro, porque esse salmo, muitos dos salmos, irmão, os salmos são maravilhosos, mas esse salmo em especial, esse salmo, o Salmo 139, esse Salmo 89, o Salmo 18, irmão, esses salmos são poderosos. 47, um salmo de livramento. Salmo 70, um salmo lindo. Esse Salmo 89 fala da grandeza de Deus. Ele fala dos atributos de Deus. Alguém aqui sabe me dizer quais são os 7 atributos de Deus? Vamos falar dos 7 atributos de Deus? Sabedoria, serviço, benignidade, que é a bondade. O que mais? Vamos lá. Fidelidade. O que mais? Ele é fiel. Vamos lá, já falamos 4. Faltando poucos. Vamos lá, eu vou esperar vocês. Um está na tela. Justiça, já falamos? Não falando, né? Justiça, um dos 7 atributos do caráter de Deus. Olha o que forma o caráter do nosso Senhor. Meu Deus. Estou esperando, está faltando ainda 2. Amor? Eu vou escrever aqui agorinha. Verdade. Santidade. Exatamente. Esses são 7. Depois eu vou escrever eles aqui para vocês anotar. Os 7 atributos, aquilo que coroa o Senhor, aquilo que é o caráter de Deus. Deus não faz nada fora desses 7 princípios, dessas 7 bases. E se é a do Senhor, deve também ser a nossa. Verdade, justiça, bondade, fidelidade, integridade. Irmãos, o que é isso? Vamos para o Salmo 89, verso 14. Justiça e juízo
são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Se você puder sublinhar essa palavra justiça e juízo, sublinha porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Se você quiser puxar uma setinha do lado do justiça na sua Bíblia, puxa e escreva a palavra tzedakah. Eu vou escrever ela aqui. Tzedakah. Ela pode ser escrita de 3 maneiras. Com T mudo. Tzedakah. Ela pode ser escrita assim. Ela pode ser escrita com S no lugar do Z. E ela pode ser escrita só também Zedaká. Você pode. Eu estou dizendo isso aqui porque pode ser que vocês vão fazer uma leitura em outro lugar. E ela pode estar escrita dessa maneira, que isso aqui é a transliteração em português, né? Do hebraico para o português. Zedaká, que significa justiça. Significa justiça. Dependendo de onde ela está inserida no texto, ela é faça justiça comigo. Faça justiça com o necessitado. Faça justiça. Exerça justiça. Então a palavra, quando ela aparece na sua Bíblia, justiça, em hebraico é zedaká ou tzedaká, tzedaká. A pronúncia em português varia um pouco, mas é isso aqui, justiça. Então aqui, se você fosse ler o Salmo 89, no verso 14, você diria tzedaká, tzedaká, que significa justiça. Quanto o Senhor está me abençoando, ficar de pé, eu vou ficar de pé. Hoje eu fiquei de pé umas 9 horas. Agora eu vou ficar um pouquinho, mais 2. Não, acho que não faz diferença não, né, Guilherme? Salmo é poderoso. Salmo é poderoso. Salmo é uma coisa, irmão. Eu fiz uma campanha uma vez. Fiz um propósito com Deus. Não é nem campanha, fiz um propósito com Deus. Sozinho, de ler todos os dias um salmo. Então eu fiquei 150 dias. O dia que eu cheguei no 119, eu quase morri. Porque o salmo 119 ele não tem fim. Ele não acaba. Eu falei, e outra, eu fazia quando eu chegava do serviço. Então, irmão, eu até terminar o Salmo 119, eu clamei a misericórdia de Deus umas 25 vezes. Senhor, me ajuda. Que não tinha fim, não acabava. E eu rolava para baixo assim. Eu estava lendo o celular à noite. Não, aí piora um pouco. Então, assim, quando você for fazer um propósito, você lembra, estabelece um horário bom. Vê o que você vai fazer para te ajudar. Mas, como Davi disse, não quero oferecer alguma coisa ao Senhor que não me custe. Então, se está custando, o Senhor está recebendo, porque Ele gosta também do nosso sacrifício voluntário. Ele gosta, o Senhor gosta disso. Isso é relacionamento. Irmãos, eu andava 120 quilômetros para ver minha esposa e meus filhos. No final de semana, no dia da minha folga. Eu já cheguei aí numa sexta-feira de noite para ver minha esposa e meus filhos e voltar no outro dia cedo, 120 para ir, 120 para voltar, de moto na chuva. Era um sacrifício, não era? Por quê? Porque eu amava, por causa do amor. Então, o Senhor, o que você é capaz de fazer como um sacrifício para o Senhor? Nós somos capazes de fazer muito sacrifício por aqueles que a gente ama. Nós somos capazes. Teve uma vez que estava uma chuva, raios e trovões, e os búfalos saía dos alagados e ia para a estrada seca, à noite. Porque chovia tanto que alagava tudo. Então eu tinha um risco de um raio cair na minha cabeça, porque no Brasil cai raio, mas lá no Pará cai mais raio que no Brasil inteiro. Nunca vi um lugar para cair raio daquele jeito. Era tanto raio, e quem conhece aqui, cerca de arame liso de um lado e do outro, aquilo é perigosíssimo. De moto, tudo molhado. Onde caísse um raio ali perto de mim, ali, pegava eu também. Então eu fui clamando a misericórdia de Deus ali, 120 quilômetros clamando a misericórdia de Deus. E clamando a misericórdia para não encontrar com uma manada de búfalo psicopata no meu caminho. Que se me vê. Então assim, por que eu fazia isso? Amor. Só para ir dormir em casa e voltar, irmão. Isso no fim parece que é uma loucura, né? Mas era um pouco mesmo. Amém, gente? Então olha aqui, justiça e juízo são a base do... Eu vou desenhar aqui, eu não sou bom para desenhar, você já sabe. Mas vamos supor que isso aqui é o trono de Deus. Isso aqui é o trono de Deus.
E a base do trono de Deus, é justiça. Então, a base, aonde o Senhor se assenta, sobre o que Ele se assenta, é justiça. E o versículo continua dizendo o seguinte: misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Eu prestei atenção nesse versículo, não sei se você prestou atenção, que a misericórdia e a verdade irão adiante do rosto do Senhor. Então vamos conjecturar aqui, e vamos dizer que o Senhor está aqui, e que o Guilherme está ali. Só que antes que o Senhor enxergue o Guilherme, o que está na frente do Senhor? À frente do rosto do Senhor? Misericórdia. Antes que ele te veja, irmão Fábio, antes de te ver, ele vê a misericórdia. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Então olha que verso mais lindo, olha o discernimento desse verso, olha, eu me assento em justiça. O que significa o quê? O Guilherme é pecador, vou consumir ele. Ele tem todo o direito de consumir eu e você. Por quê? Porque a base do trono dele é justiça e juízo. Imagina um juiz andando na rua, já exercendo juízo. Olha, você acabou de pôr o seu carro em cima da faixa. Multa ele. Olha, o semáforo estava passado, você passou no amarelo. Multa ele. Imagina um juiz andando assim. Imaginou? Isso é o Senhor. Ele andando, ele passeando sobre a terra. O que está? Ele está sentado sobre o quê? Justiça e juízo. Então ele já, vamos supor que ele já chegava aqui, pecou. Juízo nele, juízo nele, juízo nele, juízo nele. Mas, antes que o Senhor exerça o quê, irmão Fábio? O juízo e a sua justiça, o que ele encontra na frente do rosto dele? Misericórdia. E, não sei se você reparou, que ele encontra o quê? Mas ele encontra com outra palavra na frente dele. Qual que é a palavra? E eu não sei se você sabe que existe um homem que é chamado Eu Sou a Verdade. Tem alguém entendendo isso aqui? Antes que o Senhor te veja, diante da face do Senhor existe misericórdia e verdade. Ô Senhor, se não fosse pela misericórdia, se não fosse pelo o próprio Filho, pelo Cristo, que se chama verdade. Ele disse, irmão, qual que é o nome do Senhor Jesus? Verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Irmão, ele está dizendo, eu sou a verdade. Fora de Cristo não existe verdade. Nada pode ter o nome de verdade a não ser o Cristo. Meu Pai. Então entenda, cada vez que você exercer uma verdade, você está proclamando Jesus na sua vida. Cada vez que você, em vez de mentir, em vez de contar uma meia-verdade, que tem um nome popular agora, que o povo está usando muito. Não, fugiu o nome aqui, mas eu vou lembrar o nome da palavra que o povo usa muito. É um termo aí, sofismas. Sofismas que são meias verdades. Em vez de eu falar uma sofisma, em vez de eu falar uma meia verdade, eu jogo logo Jesus na pessoa. Porque é muito melhor eu te machucar com uma verdade do que jogar você no inferno ou me jogar no inferno com muitas mentiras. Sofisma. Conta uma meia verdade. Conta uma meia verdade para não magoar, irmão. Eu quero te magoar com muitas verdades. A verdade me leva e te leva para o céu. Mas o sofisma que não te magoa, eu costumo dizer que a meia verdade ou a mentira é a anestesia. É a anestesia do parto. Eu já falei isso aqui uma vez. A mulher que vai ter o parto na cesariano. Eu já falei isso aqui uma vez, para as mulheres não ficarem chateadas comigo. É só um exemplo. Que tem mulher que não pode ter um parto natural. Tem mulher que não pode. Então é um exemplo. Porque depois que a mulher faz ali a anestesia, faz a cirurgia, tira a criança, depois vem o quê? A dor. A mulher no parto normal, vem a verdade e executa a dor na hora, mas depois que sai, acabou.
Só para as mulheres que teve parto normal sabe. E tem um hormônio que agora não é endorfina, é alguma outra fina. Não é, não. Serotonina. É isso mesmo. É isso mesmo. O organismo da mulher, quando ela está aposta ali de fazer um parto, o organismo dispensa uma altíssima carga de serotonina. Não sei se é serotonina. É serotonina, né? Se eu tiver errado depois, vocês não me perdoem, que eu não sou médico, eu não sei desses trem não. A gente estuda um pouco. Então o organismo da mulher, ele solta, ele emite, ele produz tanta serotonina, que na hora que a mulher ganha o bebê e o bebê sai, a dor passa, na hora que ela olha o bebê, ela já começa a sorrir. E ela passa a ficar alegre, porque a serotonina é o hormônio da alegria. É o hormônio da felicidade. É o hormônio que traz paz, que traz um espírito leve. Então a mulher passa ali por uma tribulação, só que enquanto ela está passando aquela tribulação grande, o organismo dela está produzindo alegria. Ela não consegue ainda enxergar, mas quando passa o processo, vem aquela alegria. Então o choro dura mas a serotonina vem ao... Aleluia! Eu estou achando que vocês não estão nessa aula aqui hoje não, irmão. Eu já estou feliz com Jesus, eu estou serotoninado, eu estou pegado aqui, irmão. Serotonina está no 12, que outra coisa que produz serotonina é exercício físico. Hoje eu pulei o dia inteiro, irmão, eu estou serotonizado, Aleluia! Então qual que é a base do trono de Deus, irmãos? Eu não posso dar essa aula sem que você entenda que o Senhor caminha sobre justiça e juízo. A base do trono do Senhor, a plataforma do trono do Senhor é justiça e juízo. E na face do Senhor, aqui o Senhor assentado, na face do Senhor há misericórdia e verdade. Então, para nós caminharmos agora nessa palavra de Sedacá que nós estamos falando aqui, que nós vamos continuar falando da ordem sacerdotal de Melquisedeque e o dízimo, nós precisamos primeiro entender que o trono do Senhor Jesus é firmado em justiça. Então, peraí, para mim acessar esse trono, antes eu tenho que passar por onde? Pela plataforma. E essa plataforma tem um nome, e o nome dessa plataforma é justiça. Então, se eu não for justificado, se eu não praticar justiça, porque aqui embaixo, irmão, você pode ficar. Aqui embaixo da plataforma você pode ficar, que é do lado de fora do reino. Você pode ficar. Mas acima da plataforma é para quem é justo, para quem exerce justiça e para quem foi justificado. Tem alguém entendendo isso aqui? Isso aqui é a base da plataforma do trono. Lá em Ezequiel vai falar da plataforma. Existe uma plataforma por baixo do trono de Deus, onde não são todos que têm acesso. Não são todos que têm acesso. Só quem tem coroa. Ou seja, só quem tem galardão. Ou seja, só quem reina sobe essa plataforma. E quando o Senhor Jesus, que está lá, que foi visto por João, um cordeiro como que foi? Morto. Eu expliquei isso na aula passada. Quando ele vê ele lá, ele está acima da plataforma, porque ele vê os 24 anciãos. E vai falar que, lá no Apocalipse capítulo 5, ele vai falar quem é digno. É 5. Quem é digno de desatar os selos, quem é digno de abrir os livros. E houve um choro, e houve um temor no céu. E aí um dos 4 animais viventes disse assim, olha, não chores, João. Meu Deus. Vamos... Não é a aula não, irmão. Meu Deus, mas é muito lindo falar do Senhor Jesus. Eu quero dar uma pincelada aqui em alguns versículos. Eu quero que vamos lá para Hebreus 7, que foi da onde a gente parou na última aula. Hebreus, capítulo 7. Vamos continuar falando sobre uma palavra que muitas pessoas não gostam.
E agora o Espírito Santo acabou de me revelar outra coisa aqui que eu vou até anotar. Então, quem abriu aí já dá um glória para Jesus. Hebreus capítulo 7. Hebreus 7. Vamos ler a partir. Vamos fazer uma leitura rápida aí até o verso 4. Vamos dar uma parada no 4. No verso 5, no 8, no 12. Depois a gente vai para frente. Vamos fazer uma leitura rápida aí. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, você que está com a sua Bíblia, sublinha, saiu ao encontro. Isso é uma das partes mais importantes da aula. Saiu. As pessoas estão recapitulando aí, o Guilherme mesmo falou que queria recapitular essa aula, né, Guilherme? Saiu ao encontro. Para mim, uma das partes mais importantes desse estudo é quando um rei sacerdote sai ao meu encontro. Essa é a parte principal para mim. Então, saiu ao encontro de Abraão. Uma ação minha fez com que um rei e um sacerdote se levantasse de onde ele estava e viesse ao meu encontro. Será que isso é importante? Isso é poderoso isso? Quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Próximo. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente, é por interpretação rei de justiça. Sublinha aí, por favor. Rei de? Qual que é a base do trono de Deus? Então, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Próximo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Permanece sacerdote para? Próximo. Considerar, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu, sublinha essa palavrinha pequenininha chamada deu. Deu. Sublinha essa palavra, porque vai ser uma das bases do nosso estudo de hoje. Deu. Deu os dízimos dos despojos. Próximo. Fica bem atento que essa palavra deu, hein? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar. Sublinha tomar. Sublinha tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Vamos parar por aí. E esse é o verso 5, né? Então, por favor, o Thaís, coloca no 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo... Então, a bênção, ela não tem contradição que uma pessoa que eu atribuo que ela é maior, me abençoe. Tem contradição? Mas quem tem que atribuir? Eu atribuo que o Fábio é maior, então ele tem a atribuição, a minha atribuição, então eu recebo do quê? O que eu recebo do Fábio? Uma bênção. Alguém está entendendo isso aqui? Próximo versículo. E aqui, certamente, tomam dízimo homens que morreram. Aqui onde? Em Levi. Presta atenção. Em Levi, tomam dízimos homens que morrem. Homens que morrem tomam dízimo. Quem que toma o dízimo, irmão? Homens. Homens. O dízimo é... Quem pega o dízimo? Homens. Ou é a igreja? Ou é a parede? Ou o templo? Então a Bíblia está dizendo que são homens. Dízimo é destinado a homens. Grava isso na sua cabeça. Que morrem. Ali, porém, pega a sua Bíblia, sublinha o ali,
Puxa uma seta e fala ali em Gênesis 14. Coloca Gênesis 14. E você vai colocar assim, graça. Alguns detalhinhos às vezes passa, né, evangelista? Ali, essa palavrinha, ó, ali, Cosmo, ali. Então, olha, eu vou recapitular. Aqui na lei, se você quiser colocar no aqui da sua Bíblia, coloca aqui e fala assim, lei. Aqui, lei. Certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, graça. Porém, aquele de quem se testifica que vive. Peraí. Onde estão os sacerdotes levíticos da linhagem de Arão? Onde eles estão? Mortos. Aonde estão ali, porém, aquele de quem se testifica aqui? Então vamos dizer, o sacerdócio levítico tem fim. E o sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Alguém está entendendo isso aqui? Então olha lá. Aqui na lei, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ponto. Ali, graça. Porém, aquele de quem se testifica que vive. Próximo versículo. Agora começa a ficar bom. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Vai. Volta lá. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou. Presta atenção. Presta atenção. Quem recebe dízimo, dá dízimo. Ó. Quem recebe dízimo, pagou. Quem recebe dízimo, ou o dízimo chega em mim e para em mim. Então quem recebe dízimos, está na palavra ou eu que estou inventando? Se tiver, vocês podem me corrigir depois. Então olha só. Quem recebe, pagou. Quem recebe, o dízimo não para em ninguém. O dízimo não tem uma parede nele. Quem recebe? Quem recebe? Isso é claro. Próximo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. Outra vez, saiu ao encontro. Vai. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, esse versículo aqui é muito importante. Porque sob ele o povo recebeu sob o sacerdócio levítico, dentro desse período, dentro dessa dispensação. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Cadê? Olha aqui. Eu vou colocar aqui os períodos aqui, ó. Abraão. Abraão. Aí aqui vem Levi. Levi vem até amém até aqui? Graça. Lei. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Tá claro aí? Tá dando para vocês verem? Olha só. Quando Deus cria o homem, existe a lei? Não. Existe a tábua? Quando Adão peca, qual que era o mandamento? Adão, de toda árvore do jardim comereis livre, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Por quê? No dia em que dela comerdes, certamente... Ok. Nós já estudamos sobre isso, nós estamos em outra aula, mas eu quero dizer, quando Adão comeu, quem desceu? O Senhor.
Que hora? Viração do dia. 5h30 para 6 horas. Truvando, como diz aqui no Goiás. Quando estava truvando. Esse termo é bem antigo, não é das antigas, né, meu Fábio? Fusca. Quando está truvando, quando as vistas começam a embaçar. Viração do dia, 5h30, 5h35, 5h46. Porque é a hora que o sol se... Viração do dia. Quem aparecia? O Senhor. Por que o Senhor aparecia? Porque Ele é a luz do homem. E no homem não há trevas. Por quê? Só há trevas no homem se ele estiver ausente do Senhor. Mas se o Senhor estiver presente, o homem sempre caminha na luz. Meu Pai, ninguém vai falar nada. Dá glória para Jesus, irmão. Então olha só. Mesmo que o sol nos falte, a luz verdadeira de Cristo Jesus vai raiar nas nossas vidas. Pronto. Estou muito poético. Eu falei que eu estava poético hoje. Ó, então olha aqui. De Adão até Levi foi executado sobre o homem, sobre a terra, a graça. Não tinha lei. Então como que esse povo se regia? Como que esse povo se organizava? Através de princípios. Quem está entendendo isso aqui? Então ok. Adão peca e morre? Não. Fisicamente não. Por que fisicamente não? Porque o Senhor foi lá e fez o quê? Matou um animal inocente. O sangue inocente cobriu o pecado de Adão. Quem está entendendo isso aqui? Mas quem pecou não foi Adão? Por que ele não morre? Porque a graça do Senhor alcançou Adão. Quem está entendendo isso aqui? Chega Caim e Abel. Caim mata Abel. Acho que nós já estudamos aqui sobre a oferta de Caim e de Abel. Já estudamos, não já? A oferta de Caim era incompleta. Faltava alguma coisa. Só que faltava a parte líquida, que era o sangue, e faltava o azeite. Só que Abel leva da gordura da sua ovelha a mais, e faltava então na oferta de Caim a parte líquida, que era o sangue. Caim leva a parte sólida, que era o fruto da terra. Faltava ainda o sangue e o azeite. Faltava na parte dele, que era uma oferta vegetal, suco de uva e azeite. Para completar as 3 partes da oferta, que é oblação, parte sólida, libação, parte líquida, e o gordura, que na animal é a gordura dos animais, e que na oferta vegetal é o azeite, que é o espremido da azeitona. Amém até aqui ou não? Então faltava, quando Caim mata Abel, o que escorre no chão? Completando a oferta que faltava. Caim morre. Mas o salário do pecado não é a morte? Sim, é. Mas a graça, mas o sangue de um inocente clamou desde a terra por justiça. Sim. Quem está entendendo isso aqui? Então qual período de até Abraão vivia? Graça. A lei era o quê? Olho por olho, dente por dente. Matou? Morre. A graça, matou? Vive. Fala alguma coisa, vocês não estão nessa aula aqui hoje. Eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Meu Deus do céu, acho que essa aula começou a engrenar agora, pastor Costa. Acho que agora esse povo começou a dar glória a Deus, agora as coisas fluem. A Thaís fica lá atrás calada, não fala um aleluia, não dá um glória a Deus, não fala nada. Vamos continuar, irmão Fábio? Começou a aula agora ou não? Ó. Marquinhos, você chegou, a árvore já está abanando. A árvore está abanando, irmão. Está abanando a árvore, não tem folha nenhuma na árvore mais. Ó. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Por favor. Quem está entendendo isso aqui? Alguém pode... Ô, Guilherme, confere para mim, por favor. Dá uma puxadinha no meu telefone assim, confere se ele está carregando. Porque de vez em quando eu acho que eu esbarro aqui, ó.
Dá aquela puxadinha de leve assim, ó. Vê se você tá com o Raim lá, com o Raiden. Tá? Tá tampando lá o texto? Amém. Então vamos continuar. Eu quero terminar essa aula. Né, pastor Cosmo? Então olha lá. Graça. Graça. Eu falei para vocês sublinhar uma palavrinha. Uma palavrinha no verso 4. Qual que é a palavrinha que eu pedi para vocês sublinhar no verso de Hebreus 7:4? Qual que é a palavrinha? Sem a Thaís abrir. Deu. Qual que é a palavra? Deu. Hebreus 7, verso 4, eu pedi para vocês sublinhar a palavra deu. Vocês estão na aula? Qual que é a palavrinha do verso 4 que eu pedi para vocês sublinhar? Deu. Então, graça, na graça, alguém pediu para Abraão entregar o dízimo? Algum texto nós encontramos na Bíblia de Melquisedeque que pediu o dízimo? Mas o que está escrito? Que Abraão deu. Quando nós lemos no verso 5, o que está escrito aí, a palavrinha que eu pedi para vocês sublinhar? Tomou. Tem uma diferença entre dar e tomar? Então, o que é dar? O que é tomar? Então, peraí. Na graça, eu dou. Na lei, eu tomo. Tem alguém entendendo isso aqui? Então, na lei, eu tomo o dízimo. Na graça, eu dou o dízimo. Por que na graça eu dou o dízimo? Porque na graça é por favor. Porque na graça é porque eu sou grato. Na lei não é por gratidão. Na lei é por obrigação. Pelo amor de Deus. Eu falei na aula passada, vou deixar bem claro isso aqui. Na lei era uma ordem explícita que eu tinha o dever de dar o dízimo. E os filhos de Levi tinham o dever de tomar o dízimo. Esse tomar, eles tinham ordem de tomar. Em Abraão, ali no Gênesis 14, Abraão tem o desejo de dar. Tem alguém entendendo isso aqui? Então, assim, na graça, não é o homem não se move, por obrigação. O homem se move por gratidão e princípios. Se você anota essa palavra, na graça o homem se move por gratidão e princípios. Na lei, o homem se move por obrigação. Isso é forte. E nós vamos ler aqui nesse texto aqui sobre a lei. Por gratidão e princípios. Na lei, o homem se move por obrigação. O levita não tinha o direito de não querer tomar o dízimo dos irmãos dele, do povo dele. Por que os irmãos? Porque era das outras tribos. Era dos próprios irmãos. Mas ele não é porque ele queria fazer, não, é porque ele era obrigado a fazer. E a pessoa era obrigada a dar. Tanto que eles tinham direito em um pedacinho em cada terra de cada irmão. Para eles ter lá, eles tinham as tribos dentro das tribos. Eles tinham lá um pedacinho, esse pedacinho que é de Levi. Deixa para eles. Cada lugar, cada tribo tinha que ter o lugar do... O Guilherme ali, ele é da tribo de Judá. E ele criava gado. E para os levitas receber esse dízimo, o Guilherme tinha que separar uma terra. Os irmãos tudo tinham que separar uma terra em tal lugar. Para todas as vezes que nascer 10 cabeças de ovelha lá, você tinha que separar uma e colocar nessa terra. Que os levitas iam lá organizar. Era deles. E ninguém podia pôr a mão. Era deles. Nasceu 200 cabeças lá. Você tinha que separar 20. Tocar as ovelhinhas e levar lá para a terrinha separada lá para apartar, para guardar as ovelhas.
Cada tribo, cada separação das tribos era do mesmo jeito. Quando era colheita, aí quando era nos dias dos dízimos, ele tinha que pegar aquilo ali. Se fosse longe demais, vendia, fazia o câmbio, como eu falei na aula passada, fazia o câmbio. Chegava lá no templo, fazia o câmbio do dinheiro, comprava ali uma ovelha, alguma coisa e apresentava ao sacerdote. Amém? Então é por obrigação. Agora vamos continuar lendo o texto. Todo mundo está enxergando o texto lá? De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de outro sacerdote, que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Está perguntando, é uma pergunta. Se o sacerdócio de Levi fosse perfeito, não haveria necessidade de levantar outro sacerdócio segundo outra ordem. Próximo versículo, Thaís, por favor. Olha só, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da? Olha só. Põe no próximo versículo, para ver se vai dar para me falar. Porque aquele que de quem estas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Qual a outra tribo? Estamos falando da tribo de Levi e da tribo de Judá agora. Jesus veio da tribo de Judá, que não serviu o altar. Não serviu o altar. Então nós estamos falando dessas coisas que se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Próximo. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Moisés nunca falou de sacerdócio, e a igreja brasileira também nunca falou. Moisés não falava. Mas parece que a gente aqui também não, porque parece que não está na nossa Bíblia. O sacerdócio de Melquisedeque está escrito na nossa Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. Está escrito, ordem sacerdotal segundo Melquisedeque. Próximo. Moisés não citou. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Próximo. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Próximo. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Você na sua Bíblia, se não tiver rabiscado, rabisca aí, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque isso é um texto que estão falando sobre esses assuntos. Segundo a ordem, existe duas ordens sacerdotais. A ordem de Melquisedeque e a ordem de Levi. Existem essas duas ordens. Próximo. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Qual que é o precedente mandamento? Lei. Aonde esse Hebreus está sendo escrito? Na graça, depois de Jesus. Então o precedente mandamento, que é o dízimo da lei, e todas as outras ordenanças da lei, foi abrogado. Então, ok. Glórias a Deus, Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, sim ou não? Porém, ficou pior. Pergunta por quê? Porque a lei, ela é obrigatória, externa. A graça é por gratidão e interna. Ficou mais difícil. Embora muitos encontrem nisso uma desculpa para pecar. Agora é graça, eu posso fazer o que eu quis, até parar de dar o dízimo. Porque Jesus já cumpriu tudo. Ele só esqueceu que o sacerdócio, esse mandamento procedente do sacerdócio de Levi, foi abrogado. Ele só esqueceu de lembrar que o sacerdócio de Melquisedeque é eterno.
e substituiu o sacerdócio levítico. Ele é um dos mais fortes. Olha só, para vocês entenderem. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Espera aí. Inutilidade por quê? Porque eu estou dando não, eu estou devolvendo por obrigação. É inútil. Quando eu faço por obrigação, por peso, é inútil. Não é por gratidão, é por obrigar, então é inútil. Se você me dá uma coisa por obrigação e não por gratidão, é porque eu não fiz nada para você. Agora, se é por gratidão, significa que você vai me estar dando com o coração, não com obrigação. Pelo amor de Deus, eu não sei se vocês estão entendendo essa aula. Põe no próximo versículo para acabar de quebrar tudo. Pois a lei, nenhuma coisa aperfeiçoou. Por isso não adianta você obrigar ninguém a fazer nada. Porque a lei foi apenas para mostrar o quanto o homem era caído e precisava voltar para cá. Olha, eu vou dar uma lei para vocês, só para mostrar para vocês o quanto vocês são caídos e o quanto vocês estão longe da minha face. Exatamente isso. Vou dar a lei para vocês. Essa lei vai ser um esquadro que vai mostrar para vocês o quanto vocês são caídos sem a minha presença. Então, o fariseu teve coragem de trazer uma mulher que estava adulterando sozinha, sem trazer junto com ela o homem. Olha o estado ridículo da lei. Eles tiveram a coragem de pegar uma mulher para ser apedrejada pelo ato de adultério que ela estava cometendo, mas eles disseram, a burrice deles foi tamanha, a cegueira deles foi tamanha, que eles pegaram uma mulher sozinha que adulterava sozinha, né? Então era o quê? Imperfeita. Versículo anterior, inútil, né? Qual que é a palavra que a gente leu? Inútil, fraca e inútil. Eles querendo ser justos, traz uma mulher que está adulterando. Aí Jesus deve ter coçado a cabeça e falou assim, né? Está faltando alguma coisa aqui, né? Se eles quisessem ser justos de verdade, eles tinham que levar também o homem. Só que o homem era da patota deles. E aí? O que não me convém, eu não mostro. Tá igual está acontecendo aí nos ministérios aí do Brasil hoje. Está desse jeito. Mas a verdade vai vir à tona. Ela vem sempre. Eu quero ver esconder a verdade debaixo do tapete. Não tem como. Irmão, ela arrebenta qualquer coisa, ela sai para fora. Vou te falar outra coisa. O mau cheiro da podridão da mentira também sai. Então não tem como. Amém. Olha só. Então, ok. Nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte introduziu uma melhor esperança pela qual chegamos a... Então a lei não te chegava a Deus. A lei só te mostrava o quanto você era caído. E o quanto você precisava da graça. Que é o seguinte, mesmo você sendo falho, eu vou te conceder um favor que vai permitir você chegar a mim. A lei não te achega a Deus. A graça te achega a Deus. Próximo versículo. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Olha que coisa. A lei é tão imperfeita que o cara podia ser bom ou ruim, digno ou indigno, só pelo fato dele nascer na casa de Arão. Ele era sacerdote. Já o sacerdócio de Melquisedeque não é por geracional, não é familiar, não é através de família. Não, já não é através de família. O sacerdócio de Melquisedeque é através de juramento.
Espera aí que eu vou esperar vocês respirar, porque eu sei que vocês não entenderam. Mas eu quero dizer para vocês que o dia que você confessou Jesus, isso para Deus não é uma simples confissão, é um juramento. Qual juramento? Eu juro te seguir e te servir até que a eternidade se cumpra. Quando a eternidade se cumpre? Não cumpre! Ela não acaba! Então, o dia que se o cara entendesse o que é fazer um juramento diante de Deus, ele nem fazia. Porque o cara tem que dizer, vou te explicar uma coisa. Não é porque você é pastor e o seu filho vai ser pastor. Negativo. Você vai ser pastor se você fizer um juramento perante aquele que vive e reina para todo sempre. Juramento. Então, a partir daqui, é por juramento, é por confissão. Eu juro. Eu confesso, eu entrego, eu me submeto ao sacerdócio eterno. Por obrigação? O de Levi era. Eu nasci, acabou. Você não tem escolha. O sacerdote de Melquisedeque é por obrigação? Não. É por gratidão. Esse cara morreu por mim. Levou chicotada por mim. Me deu o direito de viver, sem eu ter direito de nada. Rapaz, eu vou servir esse homem até o resto da minha vida. E depois que acabar a minha vida, vou servir também. É o que o Fábio falou aqui na oportunidade dele. Eu vou furar minha orelha, sou escravo solto, mas eu me faço preso. Eu me faço escravo de Cristo. Por obrigação? Não, por gratidão. Vai ficar marcado. Não é por obrigação, é por gratidão. Dou dízimo por causa de obrigação? Não dê mais. Pare, já falei para você várias vezes, pare de dar o dízimo. O dízimo de Levi não é para ser dado, porque ele é obrigatório. E nós não pregamos o dízimo de Levi, nós pregamos o dízimo do sacerdócio eterno. Vamos continuar. Vamos continuar. Olha lá, sem juramento, volta lá, sem juramento foram feitos sacerdotes. Esse era o de Levi, vai. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor. Se a sua Bíblia não tiver referência, é Salmo 110, verso 4, né, irmão Fábio? Sua Bíblia tem referência a isso? Se sua Bíblia não tiver, risca aí e coloca. Salmo 110, verso 4. Eu acho que é isso mesmo, confere lá. Amém? Pronto. 110, verso 4. Abre lá, Thaís, rapidão para nós, Salmo 110, verso 4, porque eu tenho os fariseus que não acreditam. É bom, Deus é bom. Jurou-o e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pode voltar lá, irmã, por favor. Mesmo texto que estava. Ei, Deus, minhas costas estão uma bênção. Café amargo sem açúcar, irmão. Bênção de Deus. Hã? Claro, ele está repetindo. Isso é Paulo repetindo o que está escrito em Salmos, o que Davi falou. Nem sei se foi Davi que escreveu esse salmo. Hã? Paulo está ensinando. Atenção, Novo Testamento, debaixo da graça. Ah, não dou dízimo que Deus, Jesus cumpriu, não precisa dar dízimo. Beleza, nós estamos falando de um princípio, calma aí que nós nem terminou. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Próximo. Nós já lemos esse. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Próximo. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito. De tanto melhor? Qual que é a primeira aliança? Lei. Moisés. Qual que é a segunda aliança melhor? Graça. Só que a graça não começa aqui. A graça começa aqui.
A graça começa aqui e vem Jesus aqui executar aquilo que já estava escrito. Porque nesse período, o homem foi provado e foi reprovado pela lei. Aqui, um homem peca e toda a humanidade cai com ele, e o pecado entra no mundo. Aqui, Jesus vence o pecado. Aqui, Jesus vence a morte. Aqui, Jesus pagou o salário do pecado com a própria vida. Pelo amor de Jesus. O salário do pecado é esse mandamento é irrevogável. Para você que não sabe. Quando Deus fala uma coisa, não volta para trás nada do que o Senhor disse. Então, pecou, vai ter que morrer. Um pecou e todos pecaram. Um venceu e todos foram salvos pela graça. Deu? Meu Deus, irmão, dá um glória. Aleluia, Jesus.